Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Seja muito bem-vindo ao canal Carta Viva, eu sou o pastor Rodrigo, e eu queria compartilhar com você um pouquinho mais sobre o Cronos e o Kairos de Deus. E antes da gente começar a falar do Cronos e do Kairos, eu vou aproveitar que você está no Cronos, no tempo limitado. Então aproveita esse tempinho aí, 5 segundinhos para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha, para você não perder nenhum conteúdo desse canal. Para que a gente pudesse entender de uma forma mais profunda a definição de Cronos e Kairos, seria necessário a gente se remeter à mitologia grega. O que para mim se faz necessário agora, uma vez que a intenção desse vídeo é só a gente tentar entender um pouquinho mais a lógica da realidade dos céus. Então nós vamos voltar para a mitologia grega, vamos ficar com esses dois nomes e tentar entender o Cronos como um tempo cronológico, que é contado em dias, meses e anos, e entender o Kairos como o tempo divino, o tempo eterno de Deus. E quando a gente fala de tempo, tem uma definição que nos chama a atenção, está no livro de Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, no capítulo 3. Salomão vai dar um pouquinho da definição do tempo Cronos, que é esse tempo que a gente vive. Salomão diz que há tempo para todas as coisas e propósito para todas as coisas que estão debaixo do céu. Quando Salomão nos dá essa definição, a gente começa a entender que o nosso tempo ele é limitado. Salomão fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de edificar, tempo de derrubar. Salomão está dizendo que o nosso tempo, o tempo Cronos, ele é um tempo que está limitado pela realidade do alto. Então essa vida que a gente está levando, um dia a gente sabe que ela vai passar. Bom, então a gente já deu o nosso primeiro passo. A gente já entendeu que o nosso tempo ele é limitado. E a gente está falando sobre o sábio Salomão, porque Salomão foi uma pessoa que durante os seus dias ele tentava entender a realidade que acontecia com ele. Salomão, ele é o tipo de pessoa que viveu de tudo na face da terra. Então ele tinha propriedade para falar sobre as coisas materiais. E foi muito abastado materialmente falando também. E tem uma coisa muito interessante que Salomão fala, outra definição que ele nos dá lá em Eclesiastes, quando ele diz: alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Parece uma notícia triste de Salomão, mas ele também está falando sobre o tempo Cronos. Ele não está falando só com o jovem. Jovem aqui, Salomão está usando esse termo para falar sobre os bons anos da nossa vida. O tempo que a gente pode caminhar para ir para a igreja, o tempo que a gente tem força para falar, para se expressar, para trabalhar. Então Salomão diz, olha, aproveitem esse tempo, porque vai chegar um tempo que vocês não vão ter mais essa força e não vai ter mais esse vigor. Então a gente entende que o Cronos, ele é um tempo limitado. O nosso homem exterior, a nossa carne, ela vai se deteriorando. E conforme o tempo vai passando, a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, eles vão perdendo a sua força e perdendo o seu vigor. E aqui eu queria abrir o primeiro parênteses aqui desse vídeo, para que você possa aproveitar esse tempo que se chama hoje. O tempo de Deus é o agora, é o já. Então que você possa aproveitar o Cronos, o tempo que Deus te deu, embora limitado pelas horas, limitado por minutos, limitado por segundos, e aproveitar a sua mocidade e o seu tempo para servir ao Senhor. Porque vai chegar um tempo em que você não vai ter mais essa força, não vai conseguir se levantar com tanto vigor para buscar a face do Senhor. Então se você tem muito tempo de vida, provavelmente você já ouviu a frase do profeta Isaías que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu vejo aqui Isaías também falando do tempo Cronos, o tempo de agora. Essa é a oportunidade de a gente buscar a face do Senhor, de ir de encontro ao Senhor. Não significa que Deus, que é eterno, que está no Kairos, vai deixar de existir, mas significa que Ele abriu uma oportunidade, a janela está aberta, a porta de salvação está aberta agora no Cronos para que a gente possa buscar o Senhor e invocar Ele enquanto Ele ainda está perto. Bom, já falamos sobre o homem, já falamos sobre Salomão, sobre Isaías e sobre o tempo Cronos, que é um tempo limitado, um tempo que se vai e que se acaba. Mas o que é interessante para nós, o que interessa para esse vídeo é falar sobre o Kairos. O Kairos é o tempo divino, é o tempo de Deus, é o tempo da realidade do Espírito. Tem uma passagem que nos chama muita atenção para a gente entender um pouquinho da realidade do Espírito, e é aquela ocasião em Gênesis capítulo 22, quando Abraão sobe no Moriá para sacrificar Isaac, e você conhece a história. É interessante que a gente vê que quando Abraão vai matar Isaac, vai molar o seu filho com o cutelo, a Bíblia diz que aparece um cordeiro atado pelas 4 pontas, preparado. Todos nós sabemos, interpretando a Bíblia, que aquele cordeiro representa nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui fala de uma realidade eterna. Isso nos mostra que a providência de salvação foi realizada no ato da eternidade. Não foi realizada no tempo Cronos. A gente tem muito essa visão do Cristo na cruz do Calvário, dizendo, Pai, está consumado, e temos uma realidade de que ali começou. Mas na verdade, irmãos, as coisas de Deus, as coisas do Espírito, a realidade material é uma realidade preparada. As coisas do Espírito são melhores do que as coisas materiais, as coisas temporais. E isso é um grande exemplo de que na eternidade Deus já sabia de tudo que ia acontecer, porque Ele é onipotente, é onipresente e também Ele é onisciente.
E só para a gente entender um pouquinho do tamanho da grandeza de Deus, é uma definição que Deus dá também em Apocalipse, quando ele diz que as primeiras coisas são passadas. Bom, a gente contando nosso tempo cronos, o tempo cronológico, nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. A gente sabe que houveram alguns anos passados, antes desses 2000 anos, que é chamado tempo antes de Cristo. Mas que Deus é esse, que depois de 2000 e tantos anos, depois de mais de 4 mil anos de história, alguns dizem que a Terra tem milhões, bilhões de anos segundo a ciência, que Deus é esse que diz que as primeiras coisas para Ele são passadas. Então a gente percebe que Deus não conta o tempo como você conta. Talvez você esteja preocupado com algo que Deus tem que fazer na sua vida, com uma porta que tem que se abrir, com algo que Deus tem que realizar. Talvez essa porta que você precisa, aquilo que você tem de receber de Deus, está preparado na realidade do Espírito. O que você tem que fazer é se posicionar nesse tempo de agora, estar debaixo da bênção e da proteção de Deus, porque as coisas, irmãos, do Espírito, elas estão sempre preparadas em Deus, elas estão realizadas. E para terminar esse vídeo, não ficar muito longo, foi só um breve resumo aí sobre Cronos e Kairos, para a gente poder internalizar um pouquinho mais sobre a nossa realidade e a realidade do Eterno. Tem uma mensagem de esperança para você. Nós sabemos que o homem ele tem a sua chamada tricotomia, né? O homem é espírito, ele é alma e ele é corpo. Bom, o corpo, ele está no Cronos, ele está bem limitado, ele está se deteriorando e a tendência é que ele vai cair e vai morrer. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas a alma e o espírito, elas estão ligadas com as coisas do eterno. Então a gente sabe, irmãos, que o nosso espírito, quando a gente vem para Cristo, que aceita Ele, que desce as águas do batismo e se renova em Cristo, nós somos nova criatura. Morremos com Ele, mas cremos que vamos ressuscitar com Ele. E essa é a bem-aventurada esperança. A gente sabe que estamos num plano material, terreno e passageiro, temporal, mas que um dia nós vamos ser transportados para a realidade eterna. E quando a gente chegar no céu, a gente sabe que ali não vai ter tempo, ninguém vai contar mais minutos e horas, vai ser uma realidade eterna. A nossa cabeça tem dificuldade de entender isso, porque a gente só entende as coisas materiais. A gente não entende a realidade do Espírito. Para nós é difícil falar sobre eternidade, sobre vida longa e eterna. A gente não consegue alcançar essa realidade. Mas essa é a esperança. E com Cristo, a gente vai viver uma nova vida, uma vida de eternidade, de santidade, na presença do Senhor. E ali não vai ter mais morte, não vamos mais, nunca mais estarmos limitados por esse tempo. Então, quando essa realidade do céu pousar aqui na terra, irmãos, aí vai se cumprir toda a profecia da Bíblia e vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Bom, eu queria agradecer a você pela sua paciência, por ter ficado comigo. Foi só um breve resumo aí sobre Cronos e Kairos, para a gente entender um pouquinho mais da realidade do Espírito e saber que nós somos passageiros, somos temporais, mas nosso Deus é eterno, Ele é fiel e é Ele quem cuida da minha e da sua vida.